Olá pessoal do 8º ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Arabel e vamos juntos mais um pouquinho estudar sobre multiplicação de monômios com polinômios dentro da matemática, dentro da álgebra, usando as ferramentas que você conhece e conhecendo ferramentas novas. Sempre é bom reforçar que você, além daquilo que você sabe, precisamos conhecer um pouquinho mais. É assim que a gente constrói o nosso conhecimento, ok? Vamos ver o que tem de bom nesta aula. Multiplicar um polinômio por um polinômio, tá? Então, nós vamos trabalhar então com duas coisas grandes, né? São dois polinômios, grandes porque é mais de um termo. Então, tem que ter uma atenção redobrada na questão da multiplicação agora, tá bom? Lembra que todo mundo multiplica todo mundo, então tem que ir com calma, e é com calma que nós vamos. Você se lembra como multiplicar um monômio por um polinômio? É aquela multiplicaçãozinha distributiva, o chuveirinho, as flechinhas, né? Como você colocou aqui em aulas anteriores. Mas como efetuamos a multiplicação entre dois polinômios? Vai ficar um pouquinho maior, mas é o mesmo processo, tá legal? Polinômio vezes polinômio. A multiplicação de um polinômio por outro polinômio é feita multiplicando-se cada termo ou cada monômio de um deles por cada termo ou monômio do outro e reduzindo-se os termos semelhantes se houverem. Então essa aqui é a novidade. Além de você resolver a multiplicação, lá no final precisamos fazer a redução dos termos semelhantes se eles existirem, tá bom? Porque a resposta de um polinômio é sempre a forma reduzida. Vamos analisar aqui então uma situação e ver como é que tudo isso acontece. Observe a figura abaixo, ela representa 3 lotes, lote 1, lote 2 e lote 3, cujas medidas estão indicadas no desenho. Então vamos ver cada uma das medidas aqui. Do lote 1, ele tem um valor desconhecido, tá vendo? Não está mostrando nada aqui. E ele tem 3x aqui de comprimento. O lote 2, o mesmo valor desconhecido e y. E o lote 3, ele tem y por 3x mais y, é a mesma medida lá de cima, certo? Todo mundo junto tem 2x de largura. Essa parte que eu não conheço, concorda que é o que falta para fechar o 2x? A parte desconhecida mais o y é igual a 2x. Então eu faço a operação contrária. Qual que é a operação contrária da soma? A subtração. E daí você vai encontrar essa medida. Olha como é que ficou. Vamos criar uma situação problema para essa figura? Vamos pensar aí que é uma construção, vamos precisar murar esse terreno, é um terreno, são 3 terrenos juntos, né? Preciso fazer um muro, qual é a parte do muro ali que eu não consigo, que eu não sei, né? Essa é uma situação que pode se colocar aqui. E como é que nós resolvemos? Escreva o polinômio que representa a área da região formada pelos lotes 1 e 2. Então, além de trabalhar com o muro que nós falamos antes, que seria o perímetro, também podemos trabalhar com a área, que vai envolver a multiplicação, que é o objetivo da nossa aula, ok? Então, o lote 1 e o lote 2 precisa ser representada a área deles. Como que eu vou fazer isso se eu não conheço essa medida aqui? Então, tudo que nós já falamos sobre o desenho, nós vamos fechar agora para resolver essa situação que foi criada. Observe que as dimensões dos lotes 1 e 2 juntos são comprimento 3x mais y e a largura é o 2x menos o y. Lembra que a gente falou que era o que falta? E a operação contrária de adição é a subtração? Então, toda aquela análise inicial, ela é importante para você desenvolver aqui a estratégia de resolução, não é mesmo? Fazendo a multiplicação do comprimento vezes a largura, 3x mais y vezes 2x menos y. Multiplicação distributiva, todo mundo multiplica todo mundo, então vamos por partes, né? Primeiro vamos usar o 3x. 3x vezes 2x está aqui. E o 3x vezes o menos y está aqui. Depois vamos usar o y. y vezes 2x, y vezes menos y. Está todo mundo aqui.
tá? Parte por parte. 3 vezes 2, 6, x vezes x, x ao quadrado. Menos 3 vezes 1, 3, x vezes y, xy. Letras diferentes, aparece sempre todo mundo junto na resposta. O outro parênteses, y vezes 2x, 2xy. Letras diferentes, aparece todo mundo. Menos y vezes y. Propriedade da potência, lembra que é ela que resolve a multiplicação de letras? Repete a base, somos expoentes, y ao quadrado. Está representada aqui a área dos dois terrenos, 1 e 2 juntos. Será que temos mais coisa para fazer? Temos termos semelhantes? Lembra que no final eu tenho que reduzir este polinômio? Olha só. O menos 3xy com o mais 2xy, eu posso juntar. Juntando os dois, então o resultado final, 6x ao quadrado, menos 3 com mais 2 dá menos 1, xy, e o menos y ao quadrado é a área dos lotes 1 e 2 juntos, né? Então, fizemos uma situação que envolvia área. Poderíamos ter feito uma de perímetro? Também, mas não seria adequado ao conteúdo da nossa aula, que é multiplicação de polinômios, ok? Percebeu a multiplicação distributiva? Tem mais informação, precisa ter mais cuidado na hora de resolver, certo? Primeiro exercício desta aula. O polígono que representa a área dos lotes 1 e 2 juntos você acabou de fazer na explicação, 6x ao quadrado menos xy menos y ao quadrado, tá bom? Letra A, determine o polinômio que representa a área total ocupada pelos 3 lotes. Agora você vai ter que fazer aqui, ó, para esse lote 3 que nós não tínhamos feito, tá bom? Atenção! E a letra B, calcule a medida da área ocupada pelos 3 lotes em metros quadrados, unidade de área, obtido para um x igual a 20 metros e um y igual a 10 metros, certo? Então, você tem a informação ali do lote A e do lote 1 e do lote 2 já, falta do lote 3, então é isso que você vai fazer na letra A. No final, você substitui o x e o y pelos valores informados e chega no resultado. Faz aí bem devagar, copia o enunciado e a figura e a gente já volta para corrigir.
Deu certo aí? Ah, eu acredito que deu, né? Confira então a tua resolução com a que eu vou fazer aqui, acompanhe direitinho e já vai reforçando as coisas que você aprendeu até aqui. Olha só. Calcular a área do lote 3, que é o que pede na letra A, né? Então, o lote 3 tem medidas y por 3x mais y. Y vezes 3x, 3xy, e y vezes y, y ao quadrado, tá bom? Agora, adicionamos as três áreas, aquilo que nós já fizemos no início da aula, na resolução ali para você ir se inteirando da ferramenta, com o que você fez agora no exercício. Então, 6x ao quadrado menos xy menos y ao quadrado, que veio lá do exemplo, mais 3xy mais y ao quadrado, que foi o que você resolveu agora. Na retirada dos parênteses, o sinal positivo não vai interferir no sinal de ninguém. Então, é só tirar e reescrever do jeito que está. Depois de reescrever do jeito que está, termos semelhantes. Quais são os monômios semelhantes? Quem é que tem a mesma letrinha, todo mundo igual? O 6x ao quadrado, ele é semelhante a um outro x ao quadrado. E não tem. Como não tem, repetir. O xy e o xy são semelhantes. Então, menos xy mais 3xy vai tirar 1. Tem 3, fica com 2. 2xy. E olha o que acontece aqui com o y ao quadrado. Um é negativo e o outro é positivo. Eles são opostos. Quando eu somo valores opostos, o resultado é 0. E ele não vai aparecer aqui na resposta. Tá bom? Opa, passei para frente. Voltando. Letra B. Calcule a medida da área ocupada pelos 3 lotes, que foi o que você acabou de fazer, em metros quadrados, obtido para x igual a 20 e y igual a 10 metros. Então, lá no polinômio final, nós vamos substituir esses valores e resolver. Por que lá no polinômio final? Não podia ser antes? Podia, mas ia ficar muita informação. Quando você tem o polinômio reduzido, a informação já está ali, né? Prontinho para ser usada e fica bem mais fácil. 6x ao quadrado mais 2xy, trocando o x por 20 e o y por 10, resolvendo as continhas. Agora, quem é que eu resolvo primeiro? Potência, né? Potência 20 ao quadrado, 20 vezes 20, 400. 6 vezes 400 mais 2 vezes 20 vezes 10. Agora eu tenho multiplicações que precisam ser resolvidas antes. 6 vezes 400, 2 e 400. Mais 2 vezes 20 vezes 10, 400. Somando no final, 2.800 metros quadrados. Viu como fica mais fácil? Você fez menos conta, pode ter certeza, tá bom? Segundo exercício, que já tinha até aparecido na aula. O volume de um paralelepípedo é dado pelo produto das medidas das 3 dimensões deste sólido. Altura, largura e comprimento. Determine o polinômio que representa o volume dessa caixa. Copia direitinho a caixa, medida x mais 1, x e x mais 3. Copia o enunciado, faz o desenho com capricho, anota as medidas e calcula o volume para nós aí.
Preparado, preparada para a correção? Veja aí como é que ficou aí. Foi fácil, foi difícil? Multiplicamos 3 valores agora aqui, né? Olha só. Multiplicação distributiva, comprimento, largura e altura, são as informações das medidas do sólido da caixa, do paralelepípedo. X mais 1 vezes x, depois ainda o resultado vezes x mais 3. X vezes x, x ao quadrado, e 1 vezes x, x. Multiplicando ainda por x mais 3. Daí eu faço a distributiva mais uma vez, certo? X ao quadrado vezes x, x a terceira, repete a base, soma expoente. X ao quadrado vezes 3, letra e número repete todo mundo. O pessoal é igual, é diferente, tem que repetir todo mundo, né? O 3 e o x ao quadrado. Quando é igual, eu tenho que resolver. X vezes x são iguais, são letras. E letras iguais eu resolvo, x ao quadrado. X vezes 3 são diferentes, não tem como juntar numa coisa só. Então, eu represento os dois valores na resposta, 3x. Tem termo semelhante para nós dar uma ajeitada melhor aqui nesse polinômio? Precisa sempre reduzir. X ao cubo está sozinho, repete. 3x ao quadrado tem um parecido com ele aqui, ó, x ao quadrado. 4x ao quadrado e o mais 3x que foi junto na resposta. Também não tinha com quem juntar, tá bom? Então, sempre que tem termos semelhantes, você agrupa. Quando não tem, você repete. Tranquilo? Esse desafio aqui, nós vamos fazer juntos. É um dominó. É um joguinho para você reforçar os seus conteúdos, né? Aquilo que você já sabe com aquilo que você aprendeu nesta aula. No dominó que aparece aqui, também devemos encostar as peças em uma das extremidades abertas. Você sabe jogar dominó? É tão acostumado com joguinho, né, digitais, mas e aquele dominó que você espalha na mesa, né? Faz uma barulheira quando você joga dominó, não é mesmo? As pecinhas batendo. Então você encaixa pecinhas, as extremidades, em pecinhas iguais. O nosso dominó ele tem uma regrinha diferente. Nós vamos encaixar a figura com uma situação, um problema. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho nesse dominó do meio uma extremidade que é uma área, x ao quadrado menos y ao quadrado, e na outra extremidade é um triângulo de medidas x e y. O que eu encaixei na extremidade do triângulo? O cálculo da área. Como é que eu calculo a área de triângulo? Base vezes altura dividido por 2. E na outra extremidade, essa área aqui, ó, uma outra pecinha que tinha esse desenho. Então, essa área, se fosse um quadrado, seria x vezes x. Só que aqui tem um recorte. O recorte é uma coisa tirada, né? E quanto que foi tirado desse quadrado? Foi tirado y vezes y. Tá certo? Então, nós vamos continuar até fechar o jogo aqui. As peças que nós temos. A parte de uma peça em que aparece um polígono deve ficar em contato com a parte da outra peça. Essa é a regra. Na qual aparece uma expressão algébrica que represente a área ou o perímetro desse polígono. As peças que nós temos aqui, ó. Vendo este jogo já começado, como você o continuaria? Indique em qual sequência você colocaria as peças A, B, C e D. Então, a peça A, B, C e D. Como é que fica isso dentro do jogo? Aqui no nosso perímetro 2x mais 2y, a peça B está me mostrando uma figura que tem um perímetro de 2x mais 2y. 2x com 2y. E ela deixou pendente aqui, ó, uma informação de perímetro 12x. As peças que sobraram, eu preciso encontrar essa informação. Um polígono que tem um perímetro igual a 12x. E isso nós vamos encontrar aqui na pecinha C. Então, a pecinha C, ó, 2x ficou de ponta cabeça. 2, 3, 5, mais 2, 7, mais 1, 8, 9, 10, 11, 12, 12x. Deixou solto aqui, ó, perímetro 8x. Das informações que nós temos aqui, preste atenção nessas duas peças. Aonde eu consigo um perímetro de 8x? Aqui, ó, ou aqui? Quantos tem ali? Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é a letra A, é a pecinha da letra D, ó. X, mais 2x, 3, mais 3, 6, mais 2, 8. E deixou pendente aqui um perímetro de 6x e deixou também aqui um retângulo, que eu vou encaixar a área. Ficou de ponta cabeça porque tem que fazer, encostar as pecinhas certas, né? Então, a sequência
de resolução para esse nosso desafio das pecinhas seria a pecinha B, C, D e A. Você pode fazer um dominó aí na sua casa também e inventar algumas pecinhas para você brincar e aprender um pouco mais sobre a matemática. Vimos então, na multiplicação de um polinômio por outro polinômio, devemos efetuar o produto de cada termo de um deles por cada termo do outro e reduzir os termos semelhantes, ok? Espero que vocês tenham gostado, me despeço de vocês, um beijo da prof e até a próxima!